Que Jesus nos abençoe nesta noite, em mais uma aula em que nós vamos estudar de Estudos Espíritas do Evangelho, a 15ª aula, as viagens de Jesus. Acredito que vocês estão lembrados do mapa do Oriente Médio, em que aparece a Palestina, que nós mostramos em aula anterior. Aquela faixa, a Palestina, ao tempo de Jesus, tinha assim como fronteiras, como limites, o Egito a sudoeste, a Fenícia lá ao norte, e ficava entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. A Palestina media 240 quilômetros de norte a sul, e de leste a oeste variava entre 45 a 85 quilômetros. A superfície era de 25 mil quilômetros quadrados, nós dissemos que equivalia ao estado de Sergipe, mais ou menos, lembram? E os evangelistas narram que Jesus, nos seus mais ou menos 3 anos de ministério, teria feito umas 50 viagens, umas curtinhas, outras de muitas léguas, com duração de semanas, até meses. Nos poucos casos, a sua rota foi bem indicada, mas em outras não ficou bem claro o caminho que ele seguiu, em quais vilas e cidades ele passou. E também, na Bíblia, essas cidades e lugares mencionados pelo nome, atualmente nós temos muita dificuldade de confirmar. Houve alterações, mudança ao longo de 2000 anos, não é? Bem, mas nós vamos ter uma ideia das viagens de Jesus. Vamos começar pela primeira delas. Jesus morava em Nazaré da Galileia. Morava com os seus familiares. Com seu pai já não. Jesus já estava homem feito, não é? Porque José já havia desencarnado. E Jesus vai começar o seu ministério nessa primeira viagem. Ele sai de Nazaré da Galileia e vai ter com João Batista as margens do rio Jordão. Ele atravessa, ele sai da Galileia, vai passar pela Samaria, não por dentro, por fora. Ele vai chegar até o rio Jordão, ao lado da Judeia. Ele vai lá por quê? Ele vai ser mergulhado nas águas do rio Jordão por João Batista e vai ser reconhecido lá como o Messias. Até aí ele esteve em oculto. Que caminho ele tomou? Provavelmente ele tomou uma das rotas do Vale do Jordão. Estão lembrados que o rio Jordão tem um vale, não é? No qual ele corre. Então ele foi numa das rotas do Vale do Jordão. Mas ele estava do lado leste, ele tinha que passar para o outro lado. Ele passou num trecho em que podia transitar a pé, dava val, ele podia passar ali, perto de Adamá. E continuou pela bem trafegada estrada que acompanhava o Jordão pela margem leste. E aí ele se encontrou com João, em Betânia de Além Jordão. Um escritor cristão identificou o local como Betabara, isso 2 séculos depois. Mas onde João estava batizando as pessoas, fazendo sua pregação, devia ter sido bem próximo de umas vias de tráfego principais, porque João precisava de público, de auditório para a sua pregação. Depois do batismo, de ser mergulhado, reconhecido como Messias, Jesus percorreu toda a extensão do Jordão, mas agora para o sul, descendo. Ele foi para uma região desértica, o deserto da Judeia, a oeste do Mar Salgado. E dizem que lá ele teria passado 40 dias e 40 noites jejuando, e foi lá que ele foi experimentado pelo espírito adversário, não é? É um simbolismo essa passagem, é um simbolismo, porque nós vamos ver, as tentações foram 3, materialismo, orgulho e ambição. Toda criatura, quando entra para uma tarefa no campo espiritual,
naturalmente, pela própria vida, ela vai ter que passar por essas experiências, esses testes. Será que fica presa no materialismo ou cuida também das coisas espirituais? Será que se julga melhor que todo mundo? Ou será que reconhece a sua função como mais um filho de Deus? Será que deseja dominar através da religião, do trabalho espiritual? Ter poder? Ou será que está devotado ao serviço ao próximo? Então é isso que simboliza a tentação de Jesus no deserto da Judéia. Depois que ele foi experimentado pelo Espírito e superou tudo, claro, não é? Jesus, um espírito evoluidíssimo, se iria se deixar levar pelas sugestões inferiores, não é? Ele então estava assistido espiritualmente, ele deixou aquela região desértica e vai começar a primeira parte do seu ministério. Aí vai começar o trabalho dele. Ele voltou lá a Betabara, onde estava João, e admitiu então os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos de Jesus saem do grupinho de João, porque já eram pessoas atraídas para as coisas espirituais. Jesus então arrebanha André e Simão Pedro, 2 irmãos. Ele volta a Galileia. No caminho ele encontra Filipe, e Filipe também chama Natanael, que mais tarde chamaria Bartolomeu. Então nós vemos que Jesus já está com alguns discípulos, já tem alguns seguidores. E com a sua mãe e esses poucos discípulos, Jesus foi a Caná. Era uma pequena aldeia, a 2 horas de marcha só ao norte de Nazaré. Jesus assistiu a uma festa de casamento e lá ele realizou o primeiro fenômenos de capacidades espirituais de que ele daria testemunho ao longo de sua vida, não é? Dessa vez ele transformou água em vinho. Depois de Caná, Jesus foi com aqueles poucos discípulos para Cafarnaum. Cafarnaum era lá no norte, lá no lago de Genezaré. E ele vai começar a pregar e a curar. Ele está em plena tarefa. Agora ele começa a falar do reino dos céus, agora ele começa a curar enfermos. Cafarnaum, essa cidade, ia ser a sede da primeira parte do ministério de Jesus. Ficava lá no alto do Mar da Galileia, era um centro comercial e industrial, era porto de pesca. Para aquela região era a metrópole, era a capital. De Cafarnaum vão se originar muitas das viagens registradas que Jesus fez. E provavelmente outras também se originaram, mas não foram descritas. A primeira dessas viagens se deu logo a seguir. Jesus saiu de Cafarnaum e foi para Jerusalém. Cafarnaum é na Galileia e Jerusalém é lá na Judéia. Olha a caminhada que Jesus fez, não é? Por que ele está indo para a Judéia, para Jerusalém? Porque ele vai comemorar a Páscoa. Todos os israelitas compareciam ao templo, a Jerusalém, para a comemoração da Páscoa, não é? Era uma festa muito importante. Agora, antes de chegar a Jerusalém, ele passa por Jericó. Essa cidade é muito citada no Evangelho, várias passagens acontecem lá. Agora, o interessante é que do Vale do Jordão, que é baixo, Jericó também é baixo, agora eles vão subir. Quando vai chegar em Jerusalém, Monte das Oliveiras, lá é alto. Jerusalém ficava num planalto. Então é uma subida, 30 quilômetros de subida de Jericó a Jerusalém. Naquela passagem do bom samaritano, Jesus diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quer dizer, estava no planalto e estava descendo para Jericó quando foi assaltado. Então nós vemos que Jesus fez aquela subida e chegou a Jerusalém. João Evangelista diz que foi aí que Jesus fez a purificação do templo, expulsou os vendilhões. Mas os outros evangelistas, os que narram o Evangelho,
eles dizem que esse acontecimento da expulsão dos vendilhões foi no final do ministério de Jesus. Alguns estudiosos aceitam as duas, dizem que foram duas purificações dos templos. Em Jerusalém, Jesus também nessa ocasião recebeu a visita de Nicodemos. Estão lembrados? Vocês que fizeram o curso? Quando Jesus fala do nascer de novo, da reencarnação, foi nessa ocasião em Jerusalém. Depois dessa viagem, Jesus vai atravessar os campos da Judéia. Ele está na Judéia, Jerusalém, na capital. Agora ele vai subir, né? E deve ter sido uma viagem bem extensa, porque durante o resto do ano não se conta nada mais que Jesus fez. A viagem foi longa, só depois é que eles vão dizer como continua. E que lugares ele visitou? Não são desconhecidos, não ficou registro, não é? Mas ele deve ter se aproximado num certo momento do Rio Jordão, porque veja, os discípulos deles vieram de lá, do batismo de João. Então os discípulos dele estavam acostumados a mergulhar as pessoas na água. Jesus não, mas eles ainda tinham essa prática. E certa vez então eles foram até o Rio Jordão e os discípulos de Jesus pensavam que precisava mergulhar na água como eles tinham aprendido com João. Mas o fato de estarem ali também batizando enciumou os discípulos de João Batista. Houve uma série de coisas e João Batista vai dizer: não, é preciso que ele cresça e eu diminua. João Batista não estava disputando nada com Jesus, não é? Mas os discípulos não entendiam bem. Aí Jesus atravessou com os seus discípulos a terra dos samaritanos. Lá embaixo é Judéia, mas em cima é Samaria, a terra dos samaritanos. Jesus está atravessando ela, né? É aí que acontece o encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. É um encontro importantíssimo. Era nos arredores da aldeia de Sicar, perto da antiga Siquém. Porque aí, a samaritana, Jesus pela primeira vez se revela como Messias. Jesus ocultava isso para fugir aos seus adversários, mas a samaritana ele revela: eu sou, eu que falo contigo. Chegando a Galileia, porque Jesus atravessou a Samaria, chegou até a Galileia, que é acima, a província acima. Aí Jesus entrou novamente em Caná e ele realizou um novo fenômeno. Ele curou o filho de um oficial do rei. Mas só que ele curou à distância, porque ele estava em Caná da Galileia e o moço, o enfermo, estava em Cafarnaum. Era longinho. Como é que Jesus pôde curar à distância? Porque ele comandava uma equipe de espíritos, não é? E ele dizia: vão lá, ajudem a pessoa. Chegando a Nazaré, que era pertinho de Caná, que foi a cidade da infância e mocidade de Jesus. Jesus cresceu e se fez homem lá. Os conterrâneos de Jesus se admiraram da pregação, porque ele agora pregava, não é? Falava em público. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Mas eles não acreditavam nos feitos, que eles já tinham escutado falar que Jesus nas outras cidades da Galileia curara pessoas, realizara fenômenos. Mas eles estavam em dúvida: como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Por causa da incredulidade do pessoal lá de Nazaré, Jesus não pôde ali realizar muitos fenômenos. Em parapsicologia nós temos aprendido, não é? Que quando a pessoa tem uma vibração contrária, quando seus pensamentos estão conturbando o ambiente, os fenômenos não podem acontecer com naturalidade, não é? Quer dizer que o pessoal de Nazaré perdeu a oportunidade, pela sua dúvida, pelo seu aspecto contrário. Não é simplesmente aquela dúvida que diz assim: será? Gostaria de saber. Essa não atrapalha, mas é aquela que já está contrário, pensando e sentindo contrariamente. Então Jesus, não podendo fazer ali grandes fenômenos, deixou a aldeia,
tomou o caminho que seguia pelos flancos da montanha Cornos de Ratim. O nome era esse da montanha, né? Chifres, porque eram aqueles pontos altos, não é? Cornos de Ratim. E como assim, mais ou menos na direção de Tiberíades. Não, mas ele não ia para Tiberíades, aquela cidade ao lado do lago? Não. Aquela cidade era intensamente gentia, de gente estrangeira, tanto na população como no modo de pensar. Era uma cidade que foi construída por Herodes Antipas e denominada Tiberíades para homenagear ao César reinante, o Tibério César. Então, Jesus não foi para essa cidade. Ele estava naquela direção, mas ele subiu, evitou cuidadosamente. Por que Jesus evitou? O mestre sempre dizia: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Porque ele trazia uma mensagem que falava do Deus único. Os outros povos eram politeístas. Como é que podiam aceitar a sua mensagem? Não é que ele não gostasse das pessoas, mas elas não estavam preparadas para entender a sua mensagem. Agora, os israelitas sim, porque eles tinham a ideia do Deus único, então Jesus podia falar a eles. Os esforços de Jesus se dirigiam aos centros de vida judia. Ele não se interessava por outras regiões, como por exemplo as regiões de cultura grega, de população ou modo de pensar gregos. Jesus não ia lá normalmente, ele estava entre os israelitas. Ele veio para semear naquele povo as ideias e dali se irradiarem pelo mundo todo. Então Jesus tomou a direção norte, lá para Cafarnaum, e visitou brevemente algumas cidades do leste da Galileia. E as multidões se reuniram para ouvi-lo. Muitas pessoas seguiam atrás dele. Ele curou um leproso, um paralítico, admitiu também mais um discípulo que foi Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, e Jesus o recrutou naquela ocasião. Depois dessas atividades de Jesus, já era primavera, quando ele e seus seguidores partiram para o sul, de novo a caminho de Jerusalém. Porque agora já era novamente a época da Páscoa. Eles iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. E lá em Jerusalém, nos arredores da cidade, junto ao tanque de Betesda, ele curou um paralítico. Aquele tanque, diziam que em certas horas os anjos mexiam as águas. E a pessoa que primeiro se jogasse na água ficaria curada de qualquer mal que tivesse. Acontece, porém, que Jesus perguntou ao paralítico, não é? Queres ficar são? O paralítico disse: eu não consigo, porque sempre alguém se lança primeiro na água. Ele era paralítico, não é? Mas Jesus cura o homem ali, sem precisar mergulhar nas águas do tanque. Então Jesus curou esse paralítico lá no tanque de Betesda. Voltando a Cafarnaum, que viagem longa de retorno, não é? Região montanhosa, andando a pé, no verão, no calor, não é? Jesus constatou que aquelas pessoas que o seguiam antes eram muitos, mas agora era uma multidão. Agora já havia uma multidão. Os feitos de Jesus, os ensinos dele estavam correndo pelo povo, não é? Ele precisava, entretanto, ter alguns dias de tranquilidade. Ele se retirou da confusão de Cafarnaum, que era uma metrópole, para a solidão das colinas. O lugar mais no meio das montanhas, não é? Lá o povo talvez não acompanhasse. Ele levou consigo apenas um grupo de discípulos e foi nessa ocasião que ele nomeou 12 deles para apóstolos. Ele viu que a multidão era grande e precisava de mais pessoas, repartir o serviço, não é? A multidão, porém, continuou procurando Jesus e mesmo lá na região montanhosa o encontrou. E foi aí que Jesus proferiu o Sermão do Monte, porque o povo chegou e ele precisou falar da encosta do monte
para aquele povo todo que o escutava. O Sermão do Monte Magnífico foi feito nessa ocasião, lá na Galileia, não é? Depois Jesus viajou com os discípulos pelo sul da Galileia, ainda na Galileia, pregando, curando enfermos. A gente não sabe tudo o que ele fez, mas a gente sabe, por exemplo, que ele conseguiu que Madalena se modificasse. Agora, não pensemos que Madalena era prostituta. Não, ela era uma mulher assediada, perturbada por 7 espíritos maus. Mas não é dita qual a razão. A lenda é que transformou Madalena numa mulher prostituta, não é? Não era. Ela foi, inclusive, depois uma seguidora de Jesus, muito ativa. Não tem nada de mal que a pessoa tenha se enredado nesta ou naquele erro, naquele problema. Por quê? Ela não pode ser prostituta porque depois conviveu com... Não, não é isto. Acontece que ela não era outra coisa. O problema dela era espiritual grave. Porque será que só a prostituição que é problema? Para a nossa alma? Não é? Então, Madalena se recuperou ao chamado e ajuda de Jesus. Jesus também, lá numa cidadezinha de Naim, ele fez ressurgir, libertou do estado letárgico o filho de uma viúva. Jesus ficou muito compadecido dela quando viu aquele féretro levando o corpo do jovem e a mulher chorando. Ela era viúva, era o único filho dela. Agora, como seria, né? Iria ficar desamparada. E naquele tempo, a mulher não tinha como hoje as possibilidades, não é? De trabalho, de liberdade. Então era muito doloroso, além da perda do filho, o afeto, o sentimento, o abandono. Como é que ela ficaria? Qual que seria a sua vida a partir de então? Navegou Jesus. Jesus viajou de barquinho. Olha lá, Jesus navegou através do lago de Genezaré para uma região, atravessando o lago lá, Gergesa, o país dos gergesenos, alguns chamam de gerazenos ou gadarenos, essas confusões existem. Mas é importante citar isto por quê? Porque lá naquela região, Jesus expulsou de um obsidiado os maus espíritos. E os maus espíritos pediram permissão a Jesus para irem para uma vara de porcos. E os porcos, assustados talvez com aquelas presenças espirituais, eles foram para um despenhadeiro, caiu a manada inteirinha lá. E o povo da região não gostou muito, não é? Prejuízo para eles. Eles não viram o benefício de um homem ser libertado do assédio de espíritos. Eles só viram que eles perderam o dinheirinho deles. E não gostaram de Jesus, não é? Depois Jesus retornou a Cafarnaum, atravessando de novo o lago. E viajou outra vez para Nazaré. Lá ele de novo pregou na sinagoga, mas agora ele se apresentou como o Messias. Eles esperavam tanto o Messias, o Redentor, que ia libertar o povo. E Jesus, que eles tinham conhecido ali na infância e mocidade, se apresenta como Messias. Eles não entenderam, não, se indignaram, quiseram até matá-lo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, se retirou. Foi então, mais tarde um pouquinho, que Jesus soube que João Batista havia sido morto, degolado por Herodes, pelo rei Herodes. João Batista morreu lá na prisão. Então Jesus agora vai tomar uma atitude maior. É como se a tocha passasse de mãos. Até ali estava correndo mais João, o Batista. Agora a tocha cai. Não vai cair, não vai ficar perdido. O ideal continua. E Jesus começa a pregar com as mesmas palavras que João empregava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aí Jesus deu instruções aos 12 discípulos e os enviou a pregarem o Evangelho. E ficou aguardando eles voltarem, as notícias, como é que tinham ido. Eles estavam aprendendo o trabalho da seara, não é? Quando eles voltaram, Jesus os conduziu
a solidão de uma região deserta. Era para eles descansarem um pouco, porque era trabalhoso. No meio do povo, curando enfermos, fazendo afastamento de espíritos, pregando o reino dos céus. Era trabalho, não era viagem. Não era uma viagem de recreio, era serviço. Eles voltavam cansados, então Jesus quis que eles descansassem. Uma região deserta, a nordeste do mar da Galileia, perto de Betsaida de Júlia. Mas as multidões seguiram, foram lá também, não é? Aí foi aquela cena em que o povo estava preso lá a Jesus, e os apóstolos disseram: Senhor, já está anoitecendo, despede esse povo, manda embora, porque ele não vai ter alimento para todos, nem nós temos dinheiro para comprar, e aqui não tem onde comprar. E aí Jesus manda que eles alimentem o povo e faz a multiplicação dos pães, não é? Foi nessa ocasião. Retornando a Cafarnaum, Jesus prega, continua a sua pregação, o seu trabalho. Mas ele está chegando à última parte do seu ministério. Ele faz uma excursão à região rural da Fenícia. Ele não ia para lugares onde eram gentios, ele não ia. Mas dessa vez ele foi. Ele fez uma viagem a Tiro e Sidom. E lá ele encontrou uma mulher, Cirofenícia. Coitada, a filha dela estava completamente envolvida por um espírito, perturbada, alienada. E a mulher pediu tanto a Jesus, mas solicitou tanto. É um episódio lindo, se vocês puderem ler na Bíblia, é muito lindo, né? A perseverança da mulher, como Jesus fala com ela, mas ela não desanima, né? E Jesus acaba atendendo e curando a filha endemoniada dessa pobre mulher Cirofenícia. Voltando daquela região, Jesus viajou através das colinas e campos da Galileia. Atravessou o Jordão, logo abaixo do grande lago, para entrar na Decápole. Ele também não ia a esses lugares. Mas repararam que está no finzinho da tarefa? Ele precisa dar uma oportunidade a essas pessoas também, não é? Então, aquela região dominada por cidades helênicas, o povo que estava ligado à origem grega, ao grego muito difundido na região, não é? Embora Jesus falasse em aramaico, a linguagem popular. O povo da região, sabendo que Jesus estava por ali, acorreu de todas as partes, levando coxos, cegos, doentes, mudos e aleijados. Jesus não se negou a atendê-los. Realizou muitas curas e pregava sobre a vinda do reino dos céus. A jornada terminou quando ele fez a travessia de volta da parte norte do lago e desembarcou em Dalmanuta. Alguns acham que chamava ali Magdala ou Magadã, porque Maria Madalena significava que ela era da região de Magdala. Maria de Madalena era o lugar de onde a pessoa vinha, não é? Navegando de Dalmanuta até Betsaida de Júlia, que era lá em cima, também uma região que normalmente Jesus não ia, Jesus e os apóstolos seguiram para o norte, visitando certas comunidades judias, mas que estavam naquele território, perto de Cesareia de Filipe. Essa cidade, Cesareia de Filipe, foi assim denominada em honra do imperador Tibério também. Mas ela foi ampliada e embelezada pelo tetrarca Filipe. E a cidade, o povo lá era idólatra, adoravam muitos deuses, não é? Mas é importante citar que Jesus foi até lá, porque foi nessa ocasião, naquela região, que Pedro reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembram da passagem? Quando Jesus pergunta: o que é que os homens dizem de mim? Ah, dizem que és Elias que está de volta, que és João Batista. Jesus ouve e depois pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, inspirado do alto, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o cumprimenta: que feliz tu és, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou. Você não aprendeu isso aqui, mas foi o meu Pai que
falou através de você, quer dizer, uma comunicação espiritual, não é? Ali também teria acontecido a transfiguração. Nessa região adiante de Betsaida, de Júlia, Cesareia, de Filipe, tem o Monte Hermon. E lá no Monte Hermon é que Jesus se transfigurou e ficou resplandecente, e apareceram Moisés e Elias materializados conversando com ele. Foi lá nessa região, não é? Alguns acham que foi no Monte Tabor. Não, mas o Monte Tabor era aqui embaixo. Não seria. Foi no Monte Hermon, não é? Em seguida, Jesus retornou a Cafarnaum. Lembram que ele está no final do seu ministério, não é? Era o último ano de Jesus na terra. Ele sabia. Era uma programação espiritual. Ele sabia o tempo que ele tinha para trabalhar, a programação que deveria cumprir, não é? O outono ia avançado quando Jesus deixou a Galileia pela última vez e se dirigiu para o sul, a caminho de Jerusalém. Vai ser a terceira Páscoa. Repararam? É a caminho de Jerusalém com a intenção de assistir à festa dos tabernáculos e depois ficar para a Páscoa. Jesus passou de novo pela terra dos samaritanos, mas agora ele não foi ladeando lá o Rio Jordão, ele veio pelo meio. Passou a terra dos samaritanos e não foi bem recebido, porque todo mundo estava percebendo pelas vestes dele, pelo sotaque dele, que ele era um peregrino judeu que ia a caminho do templo. E judeus e samaritanos não se entendiam, não é? Tinham animosidade. Mas Jesus não ficou contra os samaritanos por causa dessa rejeição deles, não. Jesus compreendia, não é? Esses problemas políticos, esses problemas de comunidades. Jesus não levava a mal os samaritanos por causa disso, não é? Pelo contrário, mais tarde ainda ele vai contar a parábola do bom samaritano. Ele vai mostrar que não é o fato de ser samaritano que torna a pessoa boa ou má, mas os seus atos, seus pensamentos e sentimentos, não é? Nessa região aí, na Samaria, Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E Jesus comentou, não é? Ora, não foram 10 os limpos? Por que só um volta para agradecer, não é? Nem todo mundo sabe avaliar e ser grato por aquilo que recebe. Jesus passou cerca de 2 meses em Jerusalém. Quando ele chegou lá, ficou 2 meses ali ou nos arredores. É porque ele não ficava o tempo todo na cidade, ele já estava sendo perseguido, não é? Então Jesus não ficava ali. Ele ia à cidade para pregar, mas muitas vezes ele ficava na casa de Lázaro, em Betânia, que era subindo o morro, uma localidade pequena, porque lá moravam o Lázaro com suas irmãs Marta e Maria, e Jesus gostava muito dessa família, tinha muita amizade e ficava lá com eles, não é? Pelo fim do ano, Jesus desceu essa estrada para o vale do Rio Jordão. Ele ainda vai lá na Pérea, outra região bem afastada. Ele não esqueceu, ele percorreu todos, deu oportunidade a todos. Ele foi lá levar o seu ministério a Pérea, região leste do rio. E estava ali quando recebeu aquela mensagem urgente de Marta e Maria, dizendo que Lázaro estava doente. E Jesus gostava tanto de Lázaro, elas esperavam que Jesus fosse lá curar o irmão, não é? Mas Jesus se demorou ainda 3 dias por lá. Depois ele foi a Betânia, porque ele sabia que não era uma doença para a morte, era um estado letárgico de Lázaro, não é? Ele não estava morto, ele estava num estado letárgico. E aí Jesus, com a sua autoridade, com o seu magnetismo, faz que Lázaro retome as funções corpóreas e o pessoal achou que ele ressuscitou um morto, não é? Esse fenômeno, entretanto, foi tão admirável para o pessoal, dizia que ele chamou um morto de volta à vida, não é? Atraiu a atenção de todos e a fé do povo. Mas aumentou também nos principais sacerdotes e nos fariseus o desejo de prender e matar Jesus.
Eles não queriam que Jesus tivesse essa repercussão, ascendência sobre o povo, não é? Eles é que tinham permissão de Deus para curar ou isto ou aquilo, não é? Sabe o que eles alegavam contra Jesus? Que Jesus desencaminhava o povo e, arregimentando multidões, poderia desagradar aos romanos que dominavam a Palestina. E isso poderia provocar a perda da nação israelita. De repente, os romanos não gostavam e dominavam a terra, não permitiam mais nada. Avisado das intenções dos seus adversários, Jesus se retirou para uma cidade, Efraim, uma aldeia ao norte de Jerusalém. E ele ficou lá por algum tempo. Mas ele queria ir a Pérea. Ele ainda não tinha terminado o seu trabalho. Então, por um caminho diferente daquela primeira visita, ele deve ter atravessado o rio a boa distância da foz, ele foi para Pérea. Quando já estava retornando, ele passou por Jericó, e lá ele curou um cego. Ocorreu a conversão de Zaqueu, o publicano, lembram? Aquele homem que era baixinho, não podia ver Jesus no meio da multidão, que ele subiu num sicômoro, numa árvore, não é? Para olhar Jesus. Aí Jesus o convidou para que Jesus fosse à casa dele, e Jesus pregou, e Zaqueu se modificou e se dispôs a dar metade dos seus bens aos pobres. Se tivesse prejudicado alguém, ele restituiria 4 vezes o prejuízo que causou. Aí Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, não é? Foi lá em Jericó. Nos últimos dias de março, porém, Jesus vai para Jerusalém. Todo mundo está falando que estão procurando ele para prendê-lo, para sacrificá-lo. Mas ele corajosamente não se desvia, não. Ele sabe que tem de ir até lá, tem alguma coisa ainda a fazer, não é? Os companheiros dele, os discípulos e apóstolos, pedem: não vá a Jerusalém, não, é perigoso. Mas ele diz: não, eu tenho que ir até lá. Toma resoluto o caminho de volta, numa longa subida que conduzia do Vale do Jordão a Betânia. Chegou a Betânia 6 dias antes da sua última Páscoa. Ali lhe ofereceram uma ceia na qual Lázaro estava presente. E Maria, a irmã de Lázaro, ungiu Jesus. Aí Judas falou: e com esse dinheiro, desse unguento tão caro, podia-se ter feito muita coisa para os pobres. Mas diz João Evangelista que Judas não estava pensando nos pobres, não. É que ele tomava conta da bolsa do grupinho dos apóstolos e ele não queria que o dinheiro fosse desperdiçado, não é? Mas Jesus disse que aquilo que ela tinha feito, pelo tempo todo, o tempo a seguir, seria lembrado. Que ela o tinha ungido para a sepultura de Jesus. Jesus sabia que estava caminhando, né, para o final da sua tarefa. Foi de Betânia, situada lá no Monte das Oliveiras, que Jesus saiu para a sua entrada triunfal em Jerusalém. Quando lá do caminho ele vê Jerusalém, ele lamenta Jerusalém, porque não o quis receber. Ele diz: a tua casa vai ficar deserta, até que digas: bendito o que vem em nome do Senhor, não é? Jesus fez depois ainda, durante 6 dias, breves viagens. Ele ia a Jerusalém e voltava para o Monte das Oliveiras, que era ali pertinho, não é? Para se esconder dos seus adversários. Eram viagens curtas, mas cheias de perigo pela perseguição que faziam a Jesus. E foi no retorno de uma delas, para Betânia, que Jesus foi preso numa quinta-feira à noite pela guarda do templo, no olival de Getsemane, onde ele tinha ido orar com os seus seguidores. Estavam concluídas na terra as viagens de Jesus. Se nós medirmos por quilômetros e pelos nossos cômputos atuais, não foram muito grandes essas viagens, as distâncias percorridas. Mas resta aquela pergunta: que outras viagens em toda a história influenciaram tanto e tantas pessoas ao longo dos tempos? Que viagens
foram tão produtivas, importantes, que a história guardou e são relembradas, não é? Que outras viagens, desde que o mundo começou, tiveram maior significação. E nós, então, relembrando as viagens de Jesus, podemos lembrar que a nossa encarnação na Terra presente, vida, presente existência, é também uma viagem, não é? Viagem com dificuldades, com lutas, com esforço, com adversidades, mas também com seguidores, com cooperadores. E devemos ter a coragem de palmilhar as nossas estradas na presente encarnação, não é? Como Jesus, corajosamente, sabendo que depois nós teremos a recompensa do bem que houvermos praticado. Não é que nós sejamos interesseiros, eu tenho que fazer isso para eu poder depois usufruir, mas é da lei divina, é a sequência natural. E nós então temos maior compreensão, aceitação pelas dificuldades, dores e tarefas da vida corpórea. E não desanimamos porque sabemos que é assim que depois a gente ressurge esplendoroso e vitoriosamente, não é? Aprendamos com Jesus nessas viagens, fazendo a nossa trajetória na presente encarnação. Obrigada.